Na reflexão bíblica de hoje, está em Êxodo, capítulo 19, versículo de número 1. No terceiro mês da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. A Bíblia nos diz que Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar um povo que está cativo, que está escravo na nação do Egito. Moisés direciona-se até o Egito e, em companhia do seu irmão Arão, eles vão até Faraó. E Deus sinaliza, através de Moisés e de Arão, sinais miraculosos, aonde a vara vira serpente, a mão fica leprosa, as pragas do Egito, aonde eu quero priorizar a morte dos primogênitos. Até que em um determinado momento, Faraó permite que o povo de Israel saia do Egito. O povo sai, liderado por Moisés, mas a Bíblia nos diz que em um determinado momento Faraó arrepende-se de ter permitido a saída do povo. E ele, com seu exército, começa a perseguir o povo de Israel. Ele encontra o povo de Israel à margem dos mares, mas Deus mais uma vez faz um sinal miraculoso, onde o mar abre e Israel passa em terra seca. O povo de Israel contempla Deus guerrear a favor deles. Quando o exército de Faraó adentra ao mar, as paredes de água se fecham e o exército perece em meio àquele mar. O povo de Israel que entra no deserto é um povo que sai do Egito mediante sinais miraculosos. É o povo que vê de forma milagrosa o mar se abrir. E esse povo entra no deserto. Esse povo vive no deserto algo sobrenatural. Deus os alimenta com pão e carne. O maná diário enviado por Deus para aquela geração que está no deserto. A geração que saiu do Egito. Deus não deixa as sandálias gastarem, as roupas se desgastarem. Durante 40 anos que o povo permanece ali no deserto. Eu entendo que se aquele povo fosse um povo de coração aquebrantado, que verdadeiramente cresce e não murmurasse, eles teriam passado dias, talvez 40 dias no deserto, até entrar na terra prometida em Canaã. Porém, por conta da sua dureza de coração, da sua falta de fé, eu acredito que principalmente pela capacidade de murmuração daquele povo, Deus não cumpre a sua promessa na geração que sai do Egito. E aquela geração sucumbe, perece em meio ao deserto e vem falecer e ser sepultada naquele deserto. Mas nasce em meio ao deserto uma nova geração. Essa geração é a que vai entrar na terra de Canaã. É a geração que vai entrar na terra prometida. É nessa geração que Deus vai cumprir a sua palavra, que vai cumprir a sua promessa. Mas observe comigo, ô bonitão, observe comigo, ô bonitona, que essa geração que entra em Canaã não é a geração que entra no deserto. Não, a geração que entra no deserto, que sai do Egito, ela já sucumbiu. Essa geração literalmente nasce em meio ao deserto. A geração nasce, cresce e vê Deus mandar diariamente o maná do céu. Eu acredito que por eles viverem nesse contexto, era natural, era comum o alimento diário enviado por Deus. Mas eles não saíram do Egito, eles não viram as pragas que Deus manda ao Egito, eles não viram a morte dos primogênitos, eles não viram a vara virar serpente, a mão ficar leprosa. Não, eles não viram, mas eles ouviram testemunhos que Deus fez isso com Faraó, com o Egito, para que pudesse tirar eles daquela nação. E eles acreditam, eles creem nos testemunhos, eles creem nos que ouvem. E isso é necessário e suficiente para essa geração tomar posse da terra prometida. É suficiente para Deus cumprir a sua promessa ao povo de Israel, que entregaria uma terra onde mana leite e mel, pois ele já tinha prometido aos antepassados desse povo que está no deserto. Esse povo, essa geração, essa nova geração, toma posse da terra de Canaã e Deus cumpre a sua promessa. Eu acredito que nos dias de hoje, Deus está levantando sim uma nova geração, a geração de avivamento, um avivamento que vai ter no Brasil, porque eu creio, é uma crença minha, que o arrebatamento está próximo. Eu creio que essa é a geração do arrebatamento. A Bíblia não diz, isso é uma crença minha. E Deus está levantando adoradores, profetas, pregadores, que vão evangelizar sem interesse próprio, que vão pregar a palavra sem tirar versículo do contexto para virar pretexto, para ludibriar a massa. Deus está levantando uma nova geração
que vai pregar a palavra dele sem comercialização, sem interesses particulares. Eu faço parte dessa nova geração e creio que você que está assistindo esse vídeo também faz parte desta nova geração. A geração que Deus está levantando em meio a um deserto, em meio a um caos, em meio a falsos profetas, em meio a falsos pregadores da palavra, em meio a falsos testemunhos, em meio a artistas gospels, em meio a coaches que estão sim utilizando do evangelho para interesses próprios. Então, venha comigo, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a compartilhar essas reflexões bíblicas, essas palavras, para que possa chegar ao alcance de mais pessoas e que a vida delas venham ser edificadas e que elas venham ter um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Fica aqui um abraço, obrigado por você que já é inscrito no canal, deixa seu like, faz um comentário, deixe sua crítica, sua sugestão, sua opinião e tenham todos uma vida conduzida de nada de religiosidade, tudo com Jesus. Graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus. Tchau, obrigado!